É o número 7 da pauta, recurso hierárquico 288-45, requerente doutora Maria Cristina Barra Gutierrez Lab, e o interessado desembargador Najib Lab Filho, advogado doutor Romano Navarro de Sá, interessado Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAG, representado seu presidente, Magistrado Lauar, advogado doutor Cristóvão Dionísio de Barro, interessado Associação dos Magistrados Brasileiros, AMBER, advogado doutor Alexandre Pontier e doutora Samara de Oliveira Santos Leira. E também interessado a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, por sua presidente, doutora Renata Gil de Andrade Videira. É o relator desembargador Luiz Fernando de Andrade Pinto. Quem vai fazer uso da palavra? Desembargadora, eu e o outro recorrente. Então, vamos dividir o tempo. Vamos dividir o tempo, então, né, doutora Cristina? Sim, sim. Há necessidade de ler o relatório? Por mim, não. Não sei se pelos outros eminentes conselheiros há necessidade. Não, eu acho que não há necessidade, então a Vossa Excelência pode falar. Eminentes desembargadores desse colento, é com grande emoção que eu subo novamente essa tribuna, depois de cerca de 24 anos, quando sustentei pela última vez, perante esse egrégio órgão especial, quando era o eminente presidente, o dileto e estimadíssimo desembargador, que hoje me honra com sua presença, Antônio Carlos Amorim, e a nossa queridíssima Dona Terezinha. Senhores, hoje trata-se de um julgamento, de um recurso relevante na história da magistratura brasileira. Não se trata de antagonismo entre partes. Ao contrário, tratamos hoje de uma causa de interesse de toda a magistratura, razão pela qual fomos brilhantemente assistidos pelas associações nacionais e pela associação local AMAERJ. Afirmam todos, juízes e suas associações, que a segurança institucional, o tema do recurso é segurança institucional. A segurança no exercício da magistratura é garantia da função jurisdicional, dever de todos, que está muito além e não se limita à pessoa do juiz. É antes garantia da justiça e, por extensão, do juiz. Está em julgamento recurso administrativo em que juíza de direito impugna a decisão da presidência do tribunal que lhe negou a instalação de câmaras de vigilância nas dependências do juízo a despeito do seu incontestável poder de polícia e de seu compromisso de arcar com as despesas de aquisição, instalação e manutenção dos equipamentos. Ao recurso aderiram desembargador presidente de órgão fracionário, que já fora autorizado por outras administrações a adquirir e usar os equipamentos, bem como a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais e a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, todas em defesa dos direitos e interesses coletivos da respectiva classe. A Câmara de Vigilância, ostensiva ou oculta, é presença tecnológica constante em todos os espaços, senhores dignos conselheiros. Repito, em todos os espaços, públicos e privados deste início do século XXI. Sorria, você está sendo filmado. Essa placa é menos um aviso e muito mais a afirmação de que não estamos sós. Não estamos indefesos ante desatinos premeditados ou oportunistas que nos constrangem, nos ameaçam, quiçá nos aterrorizam, pois visam corroer o nosso irretratável dever de julgar
com neutralidade e isenção de ânimo. Muitas normas afirmam tal garantia judicial, como a Lei contra o Crime Organizado, 12.694, de 24 de julho de 2012, assim como resoluções do Conselho Nacional de Justiça, todas citadas nos recursos e nas defesas das associações nacionais e local. Pouco antes da sessão de julgamento deste recurso, à primeira vista, a recorrente e o desembargador aderente ficaram felizes, pois o eminente desembargador-presidente, cônscio mais do que nunca do momento atual, em especial, onde temos, inclusive, intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, reviu sua decisão, repito, reviu sua decisão para autorizar a colocação das câmaras, como já tinha sido autorizado, e todos sabem, existe no gabinete, na sala de sessões e na secretaria da Câmara do desembargador Najib Slaib Filho. O eminente presidente reconsiderou sua decisão para autorizar a instalação das câmaras. Contudo, data máxima vênia, não pôde nem a recorrente, nem o aderente e nem as associações anuírem ao fundamento dessa revisão, pois o fez com base em discricionariedade administrativa. Data máxima vênia, repita-se, a decisão reconsiderada desatendeu a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro em seu artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Passando para o artigo 23, dispõe: a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, e sem prejuízo aos interesses gerais. A Câmara de Vigilância nas instalações judiciais não pode ter fonte na benevolente permissão discricionária, ao talante de agentes eventuais, pois a justiça não é eventual. A justiça é uma instituição permanente, existe e existirá, mesmo quando aqui já não estiverem as mulheres e homens que hoje a fazem. Tal reconsideração não fez perder objeto o recurso, pois fundada na mera discricionariedade administrativa. Os recorrentes continuam ameaçados por eventual decisão futura que sai em próximos dias, que mande retirar os equipamentos. O magistrado de ambas as instâncias tem o inalienável direito de se garantir por câmaras de vigilância em seu gabinete de trabalho, secretaria ou cartório, sala de audiências ou de sessões, como esse ilustre salão que todos nós estamos. Por Obrigada. favor, se Vossa Excelência quiser continuar, só diminui o tempo do outro. Pois não, já estou terminando. Muito obrigada. Esse salão, como eu dizia, está sendo gravado e filmado por todos nós aqui. Então, o que se pleiteia aqui, na verdade, é muito simples. É apenas a declaração dessa garantia e direito de todo e qualquer magistrado que assim o deseje. A decisão, então, repita-se, não é discricionária, mas estritamente vinculada à ordem jurídica quanto ao objeto e à motivação. A Câmara de Vigilância instrumentaliza a garantia e é essencial à segurança institucional da Justiça.
Sem transparência, não se legitima a justiça do Estado democrático de direito. Acolham o recurso, eminentes desembargadores conselheiros, que integram este alto colegiado administrativo, e declarem que a Câmara de Vigilância nas instalações judiciais é instrumento do poder de polícia do magistrado e essencial garantia da magistratura e da justiça. Muito obrigada. Haverá outra sustentação? Desembargador Najib, eu estou enxergando bem, é isso mesmo? Vossa Excelência me deu o prazo que resta, embora eu considere Pois que não. depois das palavras domésticas, muito pouco há que se acrescentar. Permita, senhora presidente, senhores conselheiros, que as minhas primeiras palavras sejam de homenagem ao senhor desembargador Antônio Carlos Amorim, foi nosso presidente, e durante a sua gestão, todos nós, magistrados, temos orgulho dele e da sua atuação, porque a nossa carreira estava parada desde a Constituição, antes mesmo da Constituição de 1988. Imaginem, Vossas Excelências, que essa situação era uma situação intolerável. Nós tínhamos outros graves problemas, mas o desembargador Antônio Carlos Amorim, com a coragem que sempre o caracterizou, eu não cheguei a vê-lo defendendo como advogado, antes de ingressar na magistratura, mas eu tive a honra de ser seu juiz auxiliar, e durante aquele período todo, ele teve a coragem, resolveu, brigou, e se Deus quiser, a gente tem certeza que aquilo que ele ensinou sempre ficará. Beijo suas mãos, respeitosamente, genuflexo, e também as mãos de Dona Terezinha. Senhor presidente, senhora presidente, agradeço aos advogados da Associação dos Magistrados Brasileiros, que tem 14 mil integrantes, da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, que representa 11 mil juízes, e dos advogados da Maerj, que representam os nossos 800 e tantos juízes. Tanto o doutor Jaime de Oliveira como a doutora Renata Gil estão em Maceió, no Congresso da Associação dos Magistrados Brasileiros. A discussão é sobre uma placa que diz respeito ao seguinte: sorria, você está sendo filmado. Esta placa é menos um aviso e muito mais a indicação que não estamos sós. Foi o que declarou a ilustre recorrente. Mas também nós temos que ver, senhora presidente, que essa Câmara de Vigilância nas instalações judiciais não pode ser fonte da benevolente permissão ou de instabilidade. Eu queria aqui enfatizar, derradeiramente, simplesmente para dizer o seguinte: vivemos numa época de terrível insegurança. Também os juízes se sentem inseguros, porque os juízes são integrantes da sociedade e toda a sociedade está insegura. Eu sei que uma placa, sorria, você está sendo filmado, não significa grande coisa do ponto de vista prático da segurança. Mas nós, juízes, somos autoridades públicas. Nós, juízes, temos que resolver conflitos de interesse. Muitas vezes nós estamos submetidos àqueles conflitos decorrentes da emoção. Nós estamos envolvidos, muitas vezes, por situações que nem as partes gostariam que passassem. E essas partes, seus advogados, toda a sociedade, espera que do juiz venha uma palavra que não só aplique a justiça, mas que resolva a questão. Uma palavra que faça com que a justiça prometida por aquele
no Sermão da Montanha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Este é o nosso papel. E para ter esse papel, nós precisamos, antes de tudo, de ter uma garantia, uma segurança. Nunca teremos a confiança de todos. Não queremos. Nunca teremos a concordância de todos. Não queremos. O nosso processo é simplesmente o conflito entre duas ou mais pessoas. Mas nós precisamos, senhora presidente, de assegurar ao magistrado que ele possa ter um mínimo de estabilidade. Nós precisamos assegurar ao magistrado que ele fique tranquilo. Não se inverta o ônus da prova contra ele. Vossa Excelência, senhora desembargadora Elizabeth, também o desembargador Milton estava presente, quando um advogado aqui na tribuna, antigo procurador, assumiu a tribuna numa ação penal contra uma juíza. E ele daqui acusava a juíza de que ela, juíza, e a secretária idosa da juíza teria feito contra ele palavras desabonadoras e até mesmo tentado agredi-lo. E eu e outros ficamos pensando, para ela agredir aquele advogado, seria necessário, no mínimo, uma cadeira, uma escada, porque, infelizmente, ela era baixinha e magrinha, e o outro alto e corpulento. Esta a necessidade premente da Câmara, para as partes saberem que há uma transparência, para o juiz não ser obrigado a inverter contra ele o ônus da prova contra aqueles que muitas vezes tentam nos desviar do nosso caminho. Muito obrigado. Pois não, desembargador relator. Cumprimento o eminente colega Najib Slaib, né, a quem fui aluno, né, excelente colega, a colega Maria Cristina também. Lembro muito do tempo daquelas agruras lá na dívida ativa, né, quando ficamos ali quebrando aquelas pedras lá para poder cobrar aqui não existiam a 11ª, a 12ª, era um cartório, todas as execuções fiscais iam para lá, sob a batuta do desembargador Carlos Eduardo, hoje desembargador, conseguimos colocar aquilo em dia. Em relação ao assunto aqui em específico, eu só teria que, primeiro, eu consto uma certidão aqui dos autos da Secretaria que o recurso seria intempestivo, porque protocolado fora dos 5 dias do artigo 49 do Regimento Interno do Conselho de Magistratura. A colega teria sido intimada eletronicamente em 26/9 e o recurso teria sido protocolado em 20/10. Mas, não obstante essa certidão, e também porque houve a reconsideração pelo presidente, sem prejuízo dessa circunstância, em homenagem e em prestígio aos recorrentes, e diante da reconsideração levada a efeito, eu passo a apreciar as razões aqui apresentadas da tribuna. Primeiro, pontuo que o pedido inicial, ele é específico da colega em pedir instalação das câmaras para o seu gabinete. Ela pede para o seu gabinete. E na sustentação de hoje, o que se pede aqui, e foi enviado aqui para todos os colegas essa manifestação da doutora, acolham o recurso, né, e declarem que a Câmara de Vigilância nas instalações judiciais é instrumento do poder de polícia do magistrado e essencial à garantia da magistratura e da justiça. Esse é o pedido. Muito bem. Então, eu inicio dizendo o seguinte: cinge-se o pedido de instalação de câmaras no gabinete da recorrente. Este pleito, data máxima vênia da colega e do colega Najib, já foi atendido por acolhimento integral das razões formuladas pelo requerente. E nem se diga que o ato de reconsideração atribui